A história que vamos contar hoje não é apenas sobre um homem. É sobre um legado. É sobre um servo de Deus que desafiou reis, confrontou falsos profetas, orou e o céu respondeu com fogo. Mas também é sobre como Deus prepara uma partida gloriosa para aqueles que verdadeiramente andam com Ele. O nome dele era Elias. E sua jornada chegou ao fim com algo que nenhum outro profeta experimentou: uma carruagem de fogo vinda dos céus. Antes desse momento extraordinário, Elias já havia vivido intensamente. Era um homem marcado por milagres, provações e uma fé inabalável. Ele profetizou durante os dias do perverso rei Acabe e de sua esposa Jezabel. Foi perseguido, odiado e muitas vezes esteve sozinho. Antes de ser levado ao céu por uma carruagem de fogo, Elias já havia sido marcado por atos que o diferenciavam entre os profetas. A história de Elias começa com autoridade e propósito em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, quando ele se apresenta ao rei Acabe e declara que, por sua palavra, não cairia orvalho nem chuva sobre Israel. Um decreto celestial através da boca de um homem comum, mas carregado da presença de Deus. Após essa palavra, Deus o envia ao ribeiro de Quirite, onde é sustentado de forma sobrenatural por corvos. Essas aves, que normalmente nada dividem, agora alimentam o profeta diariamente, com pão e carne. Isso é o que acontece com os despertos de Deus. Mesmo na escassez, a provisão divina se manifesta de maneiras que desafiam a lógica humana. Mas o ribeiro secou. E é justamente aí que Deus move Elias a outro milagre. Ele o envia a Sarepta, onde uma viúva, em extrema pobreza, é escolhida para sustentá-lo. Elias chega num momento crítico. Ela estava prestes a preparar sua última refeição com um pouco de farinha e azeite que restavam, para depois esperar a morte. E então, o profeta liberta uma palavra. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor faça chover sobre a terra. E assim foi. Porque quando os despertos de Deus falam com base no céu, a matéria obedece. Aquela casa se tornou lugar de provisão contínua em meio à fome generalizada. Mas o teste de fé ainda não havia terminado. O filho da viúva adoece e morre. A mulher, em desespero, clama ao profeta, e Elias sobe ao quarto com o menino. Clama ao Senhor, se deita sobre a criança 3 vezes e roga: Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E Deus ouviu a voz de Elias. A vida voltou ao corpo, e a fé daquela mulher foi selada para sempre. Elias não apenas anunciava juízos ou sinais, ele carregava um poder de ressurreição, de provisão e de recomeço. É por isso que, no final do Antigo Testamento, em Malaquias capítulo 4, versículo 5, Deus diz: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Elias se tornou símbolo de restauração, de confronto com o pecado e de preparação do caminho. Ele não era apenas o profeta do fogo, era o mensageiro da esperança em meio ao caos, o instrumento de um Deus que nunca abandona os seus despertos, mesmo nas horas mais sombrias. Agora, havia chegado a hora, a última missão. Elias sabia que o fim estava próximo, mas esse fim não seria comum. Deus já havia revelado a Elias que ele seria levado aos céus. E assim começou a jornada final do profeta, uma caminhada marcada por despedidas, testes e revelações profundas. Ele estava acompanhado de Eliseu, seu discípulo e sucessor. Por 3 vezes Elias pediu a Eliseu que ficasse, que não o acompanhasse mais. Mas Eliseu recusou. Ele sabia que algo grande estava para acontecer. Ele sentia no espírito que aquele era o momento decisivo. E por isso, não soltaria o manto daquele que carregava a presença de Deus. Eles partiram de Gilgal, passaram por Betel, depois Jericó, e chegaram ao Jordão. Cada lugar carregava um significado profético. E em cada ponto, os filhos dos profetas observavam de longe. Sabiam que Elias estava prestes a ser levado, mas não podiam ir além da margem. Somente Eliseu caminhava lado a lado. Diante do rio Jordão, Elias tomou seu manto, o enrolou e feriu as águas. O rio se abriu, e ambos passaram em seco. Um milagre que lembrava a travessia do Mar Vermelho. Um sinal de que Deus estava presente até o último passo do profeta. E depois de atravessarem, Elias virou-se para Eliseu e disse:
Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado de ti. Eliseu não hesitou. Peço-te que me seja dada por herança a porção dobrada do teu espírito. Um pedido ousado. Uma sede santa. Eliseu não queria honra, não queria fama. Ele queria mais de Deus. Mais do que havia em Elias. Elias respondeu com sabedoria: coisa difícil pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará contigo. Porém, se não me vires, não se fará. Eles seguiram conversando. Quando, de repente, o céu se abriu. De repente, um estrondo invisível rasgou os céus. Um vento poderoso começou a soprar, e o invisível tornou-se visível. O sobrenatural invadiu a terra. Uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, desceu das alturas. Não era um símbolo, era real. Era o exército do Senhor vindo buscar o seu servo. A carruagem separou Elias de Eliseu. E num instante, Elias foi levado aos céus por um redemoinho. Ele não morreu. Seu corpo não caiu. Nenhuma sepultura foi deixada. Elias foi tomado, como um sinal do próprio Deus, como um lembrete eterno de que há galardão para aqueles que são fiéis até o fim. Eliseu viu tudo. Chorou. Rasgou suas vestes em sinal de luto e reverência. E então, seus olhos encontraram o manto de Elias caído no chão. A herança estava diante dele. Ele tomou o manto, o mesmo que ferira as águas, e voltou até o Jordão. Ali, diante dos filhos dos profetas que assistiam de longe, Eliseu parou, ergueu o manto e clamou: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e elas se abriram novamente. O Deus de Elias agora caminhava com Eliseu. A porção dobrada havia sido liberada. E todos os que observavam disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Mas a história não termina com Elias sendo levado. Seu desaparecimento causou espanto. Os filhos dos profetas insistiram com Eliseu para que procurassem o corpo. Enviaram 50 homens, que buscaram por 3 dias. Mas não encontraram nada. Porque Elias não estava mais entre os mortais. Ele havia sido levado para o céu, vivo, como apenas outro homem na história. Enoque, aquele que andou com Deus e já não foi encontrado. Elias foi um sinal para sua geração, e permanece um sinal para a nossa. Ele representa os que vivem em fidelidade, mesmo quando tudo ao redor se corrompe. Representa os que não se dobram aos ídolos modernos, que enfrentam Jezabéis, que oram até o céu se mover. Representa os que serão guardados até o fim, e que verão a glória de Deus com os próprios olhos. Mas acima de tudo, Elias representa o homem que caminha com Deus tão de perto, que sua partida não é uma tragédia, mas uma glória. Ele não partiu em silêncio. Ele partiu em fogo. E agora, o mundo jamais será o mesmo. O céu desceu uma vez. E um legado foi estabelecido. Porque quando um justo parte em glória, ele não deixa apenas lembrança, ele deixa uma unção. Antes de Elias ser levado, antes da carruagem de fogo e da transferência do manto, houve um momento decisivo que marcou a história de Israel. Foi quando Elias, solitário diante de um povo dividido e de líderes corrompidos, subiu ao Monte Carmelo. Ali, ele enfrentou 450 profetas de Baal. Um homem contra uma multidão. Um profeta contra o sistema. Israel estava indeciso entre 2 senhores. Alguns ainda lembravam do Deus de Abraão, mas muitos haviam se rendido à idolatria. Jezabel, a rainha perversa, havia disseminado o culto a Baal. Os altares do Senhor estavam destruídos, os profetas perseguidos, e a nação espiritualmente falida. Mas Elias, em obediência à voz divina, desafiou todo o povo e os falsos profetas a uma prova: que cada lado preparasse um altar, com sacrifício, e clamasse ao seu Deus. Aquele que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal clamaram o dia inteiro. Dançaram, gritaram, se cortaram. Mas não houve resposta. Nenhum som, nenhum fogo. Porque Baal era vazio, mudo, morto. E então, ao cair da tarde, Elias restaurou o altar do Senhor com 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, e cavou uma valeta ao redor. Derramou água sobre o sacrifício 3 vezes,
até tudo estar encharcado. Era impossível que qualquer fogo humano acendesse ali. Mas Elias confiava no impossível. Ele então orou. Não gritou, não se exaltou. Apenas falou com Deus. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. E então, o fogo desceu do céu. O fogo consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, a água e até o pó do altar. Foi um fogo que não veio do homem, mas da glória de Deus. O povo, ao ver aquilo, caiu com o rosto em terra e declarou: O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Foi nesse momento que o coração de Israel estremeceu. Foi nesse monte que Elias mostrou que não se tratava de sua própria força, mas do poder do Deus vivo. E foi ali que a fé foi reacendida, ainda que por um breve momento. Mas a batalha espiritual ainda não havia terminado. Jezabel, ao saber do que acontecera, jurou matar Elias. E o homem que orara e fizera fogo cair do céu, fugiu. Porque até os profetas têm momentos de cansaço. Até os valentes sentem medo. Após o grandioso confronto no Monte Carmelo, Elias, atônito e exausto, se viu diante de uma ameaça mortal. Jezabel, a rainha idólatra, enfurecida pela derrota de seus profetas, jurou vingança. Ela enviou um mensageiro a Elias, dizendo-lhe: Que os deuses me façam o mesmo se amanhã, a esta hora, eu não fizer de ti como fizeste a eles. Era um desejo de morte, de destruição. Apesar de ter testemunhado o poder imenso de Deus ao fazer o fogo descer do céu, Elias temeu. O medo tomou conta de seu coração e, de repente, ele se viu como um homem frágil, vulnerável, cercado por forças que pareciam incontroláveis. Sentiu-se desamparado, e ao invés de confiar no Senhor, fugiu. Elias fugiu para o deserto. Sozinho, desiludido, cansado da luta e da perseguição constante, ele se afastou para um lugar solitário, desejando a morte. No fundo de sua alma, sentia-se o último dos profetas, uma sombra de si mesmo. Sentou-se sob um zimbro e pediu ao Senhor: Basta! Tira minha vida, porque eu não sou melhor que meus pais. Ele desejava o fim, não mais aguentava a luta, a solidão e o peso da missão. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não o abandonou. Em vez de responder com condenação, ele o alimentou. Um anjo do Senhor apareceu a Elias, tocando-lhe dizendo: Levanta-te e come, porque a jornada é longa para ti. Quando Elias olhou, encontrou ao seu lado um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu, mas, ainda assim, o desânimo consumia. O Senhor, então, enviou-o mais uma vez para um novo descanso e renovação. Mais uma vez, o anjo tocou, dizendo: Levanta-te, come, pois a jornada é muito longa para ti. Após essa alimentação celestial, Elias seguiu, fortalecendo-se no Senhor, até o Monte Horebe, o monte de Deus. Ele caminhou por 40 dias e 40 noites. No deserto, a jornada não era apenas física, mas espiritual. Era um tempo de restaurar a confiança e renovar a visão que ele precisava para continuar a missão. Chegando a Horebe, Elias se escondeu em uma caverna, ainda imerso na dúvida, no medo e na confusão. Ele sentia que já havia feito tudo o que podia. Sentia-se sozinho e sem esperança. Mas o Senhor não o deixou na escuridão de seu coração. Ele o chamou, não em um trovão, nem em um vento forte, mas em uma suave brisa. Deus não estava nas manifestações grandiosas que Elias esperava. Deus estava na calma, no silêncio, no toque suave que restaurava a alma do profeta. E, na presença de Deus, Elias experimentou um novo entendimento. A força não vem da luta externa, mas da comunhão íntima com o Senhor. Não são os ventos ou os terremotos que trazem a resposta de Deus, mas o quieto sussurro de sua voz. Após a experiência no Monte Horebe, onde encontrou a paz no sussurro da voz de Deus, Elias teve sua missão renovada e seus olhos espirituais reabertos para o propósito divino que ainda o aguardava. A conversa com o Senhor foi fundamental para a transformação de seu espírito abatido. Deus questionou Elias: O que fazes aqui, Elias? Era uma pergunta profunda, que não apenas buscava entender a posição física do profeta, mas também o estado de seu coração. Elias, ainda amargurado, respondeu:
Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e eles querem me matar. A sensação de solidão e de missão não cumprida o consumia. Mas Deus o instruiu com clareza: vai, volta pelo teu caminho até o deserto de Damasco, chega e unge Azael como rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás como rei sobre Israel, e a Eliseu, filho de Safate, ungirás como profeta em teu lugar. 1 Reis capítulo 19, versículo 15 e 16. O Senhor estava claramente orientando Elias a continuar a missão e a confiar na providência divina. A missão não era apenas sobre Elias. Deus estava levantando novos líderes e preparando uma linha de sucessão, pois a obra de Deus continuaria além da vida de um só homem. Havia uma responsabilidade para com o futuro e uma continuidade da obra divina. A solidão de Elias não era definitiva. Ele não era a última linha de defesa, como pensava. No entanto, mesmo após essa instrução clara, Elias não foi deixado sem consolo. O Senhor revelou-lhe que, ao contrário do que ele imaginava, não era o único restante. Deus lhe disse que havia reservado para si 7.000 homens em Israel que não haviam se curvado a Baal nem o beijado, uma mensagem de esperança para Elias, que se sentia tão isolado. Deus, com sua sabedoria, providenciou tudo o que Elias precisava: novos companheiros na fé, novos reis para a nação e um novo profeta a seguir seus passos. A tarefa de Elias agora era preparar Eliseu, que se tornaria seu sucessor e continuaria a missão de levar o povo de Israel de volta à adoração do único Deus verdadeiro. Com esse novo entendimento, Elias partiu em direção a Damasco, cumprindo a ordem divina. Ele ungiu Azael como rei sobre a Síria, como também fez com Jeú, e finalmente encontrou Eliseu, o jovem que seria seu discípulo e sucessor. No encontro com Eliseu, ele lançou sua capa sobre ele, simbolizando a transferência do poder e do chamado. Eliseu, que estava arando o campo com 12 juntas de bois, imediatamente deixou tudo e seguiu Elias. Era um sinal de que o chamado de Deus era irresistível e tinha um propósito claro. Essa missão não foi apenas sobre encontrar novos líderes, mas sobre preparar a próxima geração para seguir o caminho da justiça e da verdade. A obra de Deus não dependia de um só homem, mas de uma cadeia inquebrável de fé e obediência, transmitida através das gerações. Elias, ao ver essa continuidade, passou a se sentir mais fortalecido. Sua tarefa estava longe de ser concluída, mas ele agora sabia que o Senhor havia estabelecido um plano eterno, e ele fazia parte desse plano. Após a renovação de sua missão e o encontro com Eliseu, Elias continuou a seguir o plano que Deus havia estabelecido. Sua caminhada, embora repleta de desafios, também estava marcada por sinais poderosos da presença de Deus. O profeta, agora mais fortalecido e obediente, sabia que a intervenção divina seria constante ao longo de sua jornada. Deus sempre responderá aos que o invocam com fé, não importa o quão grande seja o desafio. Elias, após essa demonstração de poder, sabia que sua missão estava cada vez mais próxima de um final glorioso, mas ele também sabia que ainda havia muito a ser feito. Sua caminhada com Deus, embora marcada por vitórias espirituais, ainda enfrentaria desafios, mas ele havia se tornado um exemplo claro do poder da fé verdadeira. A ascensão de Elias ao céu não é apenas um evento histórico, mas um símbolo profundo para os despertos de Deus. O profeta, que enfrentou desafios imensos e manteve sua fé inabalável, não é levado ao céu apenas como um líder que partiu. Sua jornada nos ensina sobre a fidelidade e a recompensa divina. Quando Elias é levado por um carro de fogo, ele não é apenas retirado da terra, ele é levado para uma nova dimensão, representando a promessa que também espera por todos que caminham com Deus. O fogo que o transporta simboliza a presença de Deus purificando e consagrando aquele que se manteve firme, mesmo quando os ventos da adversidade assopraram forte. Ele foi levado, mas seu espírito permanece com os que buscam a verdade e a retidão, inspirado pela fé e pela obediência a Deus. Esse momento de transformação nos convida a olhar para nossa própria caminhada de fé, sabendo que, assim como Elias, temos a promessa de sermos elevados na hora certa. O legado de Elias vai além de sua ascensão. Ele deixou para os despertos de Deus uma lição inestimável: a fidelidade em meio às provações. Sua vida nos ensina que, mesmo nas horas mais sombrias, quando parece que tudo está perdido, Deus tem um plano. Elias não se conformou com os deuses de Baal nem com as corrupções ao seu redor. Ele seguiu fielmente a Deus e manteve sua chama acesa.
Ele também foi o precursor de outros profetas, como Eliseu, que continuaram sua missão, levando adiante a palavra de Deus. O impacto de Elias vai muito além de sua morte ou ascensão. Ele é lembrado como um homem de coragem, um homem que confrontou a escuridão com a luz divina e, assim, sua história se entrelaça com nossa jornada espiritual. Como despertos de Deus, nossa missão é também permanecer firmes, refletindo a luz divina no mundo, mesmo quando o caminho é solitário e a jornada parece árdua. Se você é fiel como Elias e perseverante como Eliseu, chegou até o final desse vídeo, curta, compartilhe essa mensagem reveladora para amigos e familiares, através também das redes sociais e o WhatsApp. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo. Canal Eu Te Ajudo. Leituras edificantes.